pagando pelo erro dos pais. É assim que muita gente sente ao se deparar com desafios da vida. Todas as vezes que lembra do seu passado, de onde nasceu, de onde cresceu, de como foi criada, daquilo que lhe faltou, o afeto, o cuidado, a proteção, vem aquela dor no coração, um sentimento de solidão, de estar só e pior, não ter com quem falar sobre isso. Sobre sentimentos tão profundos e ao mesmo tempo tão difíceis de nomear. Eu sei bem como é isso, você sentir que nasceu ao invés de ser uma bênção, se sentiu um estorvo, um incômodo, porque agora era mais uma boca para alimentar. Isso acontece muito, né, em famílias mais pobres, famílias que mal tinham, né, o básico. E muitas vezes não é por mal, mas é o medo também que os adultos tinham de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer com que essa criança permaneça viva, conseguir sustentar essa criança? Você vê as pessoas na internet compartilhando momentos lindos em família, momentos de afeto com seus bebês, com seus recém-nascidos, e você pensa, que lindo, eu não sei o que é isso. Então você cresceu se encolhendo para passar desapercebida, sem incomodar muito, procurava ficar o mais quietinha possível para não gerar mais incômodo do que já era, pelo simples fato de ter nascido. Bom, aí você foi crescendo e percebendo que tudo para você era mais difícil que para as outras pessoas. Talvez até para estudar. Um direito básico da criança e do adolescente que está na nossa Constituição. Parecia que você não tinha direito, você tinha que conquistar. Porque talvez você não teve um material escolar em condições, não tinha roupinhas bonitas para ir para a escola. E ali, com pouca idade, já começou a sua resiliência. Resistir à vontade de se esconder mais ainda, de não ir à escola, para não se sentir inferior às outras crianças, aos seus coleguinhas. Você cresce e continua a sensação de desamparo. Você precisa se resolver sozinha, você precisa se cuidar dos afazeres e talvez até dos irmãos mais novos. Trabalhou desde cedo? Eu precisei de trabalhar desde os 14 anos, oficialmente, né? Eu amava ganhar meu dinheirinho, eu achava ótimo. E muitos de vocês também tiveram que trabalhar desde cedo. E então você cresce entendendo que se você quer algo, você precisa de conquistar. Mas não é conquistar como as outras pessoas, é conquistar com demasiado esforço. Porque para você foi assim desde sempre. O ponto positivo, eu não vejo só ponto negativo nisso, é que você foi forjado assim. Então você acaba se tornando mais resiliente que a maioria das pessoas. Você vai além, você se esforça, você acredita que pode mais, mesmo que às vezes se sinta bloqueada, travada pelo perfeccionismo e pelas vozes das críticas internas. O ponto negativo é que você tem dificuldade de saber o seu limite e de colocar limites no outro também, sabe? Porque como você é muito determinada, proativa, claro que muitas pessoas vão contar com a sua ajuda, mas por não saber o seu limite, porque você já ultrapassou ele diversas vezes e sobreviveu, você cede sempre um pouquinho mais. Agora uma observação, minimiza aí a tela. Você está vendo esse símbolo aí? Olha, eu vou colocar ele aqui para você ver na tela. Clica em cima dele. Pronto. Agora, clica em cima desse joinha aí. Eu sei, você esquece. Eu também esqueço. Eu também sou consumidora e eu esqueço de dar esse joinha aí tão importante no vídeo das pessoas. Mas clica aí que eu te lembrei agora, tá? Isso é bom para nós, para mim e para você, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai continuar te recomendando conteúdos assim. Então você vai continuar aí o seu desenvolvimento pessoal. E para mim é bom porque ele continua entregando para mais pessoas. Então, muito obrigada aí pelo seu like, tá? Então, voltando ao nosso assunto, você até sobrevive ultrapassando seus limites, mas você não vive de verdade, entende? Em plenitude, estará sempre sobrecarregado e confundindo produtividade com autossacrifício. Você já se pegou ultrapassando o seu limite ou ainda é difícil de perceber quando você está fazendo isso? E para quem é cristão, acha que Deus está de acordo com isso. Ele está olhando lá de cima e falando assim, ó, bravo, bravo, você está arrasando. Quando, na verdade, ele está falando assim, filha, deita aqui no meu colo, deixa que eu cuido, você já fez muito. A gente confunde, sabe, a figura de Deus com as figuras exigentes que nós tivemos na nossa vida.
E voltando ao assunto do vídeo, eu também pensei que estava pagando pelo erro dos meus pais. Eu ainda não contei a minha história aqui, mas quando tivermos aí 1000 seguidores, aí eu conto para vocês o meu testemunho. E por que que a gente pensa assim? Porque a partir de certa idade a gente começa a observar que crianças que tiveram pais presentes, responsáveis, etc., tudo parecia mais fácil para elas, não é mesmo? E para nós não, era tudo com grandes esmero. E isso eu não estou nem falando dos problemas emocionais que muitos de nós tivemos, em ter que lidar sozinhos com sentimentos que nós não tínhamos maturidade emocional para resolver. Tudo isso que eu estou dizendo, você viveu, você sentiu e até certo ponto, sim, você sofreu as consequências das atitudes dos seus pais. Mesmo que eles tenham errado, tentando acertar, ou por puro egoísmo mesmo. Agora eu quero que você saiba que eu e você podemos romper isso. Nós não podemos pagar pelo erro de quem quer que seja, ainda que sejam os nossos pais. Talvez você não prospera porque ainda está preso a isso. Uma crença inconsciente que, se prosperar, irá perder o pouco de atenção que tem da sua família. Vão dizer que agora que você tem dinheiro, você está metida. Às vezes, pessoas que te davam migalhas de afeto, sabe? E você está com medo de perder essa migalha. Mal te fazem uma ligação para saber se você tem o que comer, se você está viva. Tem gente que está travada porque lembra do olhar crítico, do sorrisinho zombador de quem não acreditava nela, dos parentes que não querem sair do lugar e não querem que você saia também. Tem gente que está adiando um sonho, um projeto, porque está com medo de não ser capaz. Talvez começar um canal aqui no YouTube para se desafiar, para desenvolver a sua comunicação, principalmente para você que tem dificuldade de se expressar. Você vai vencer fazendo. Você é um profissional e não divulga o seu trabalho nas redes sociais, se esconde, porque ainda tem aquela sensação de que ainda está pagando pelo erro dos seus pais. Então você está lá preso. Ah, se os meus pais tivessem sido melhores. Você pode sair desse lugar. No início vão estranhar, sim, você talvez vá até ouvir palavras duras. Talvez não é nem novidade para você, né? Tem gente que já está até acostumado com isso, não receber apoio. Mas se arde aqui dentro, acredite em você. Acredite nessa voz que manda você ir. Lembra de Abraão? Você já ouviu falar? Ele morava com os pais, os parentes todos ali perto e Deus mandou ele sair de lá. Resumindo a história para você, Deus mandou ele sair de casa, da parentela, e Deus guiou ele até ele se tornar pai de uma grande nação. Enriqueceu, prosperou, a mentalidade expandiu. Esse sair, para mim, Sabrina, foi o sair mesmo fisicamente. Eu saí com 14 anos. Mas para algumas pessoas é sair de onde a sua criança ficou parada. Quantos anos você tinha quando aquele trauma se estabeleceu? Às vezes o medo, a procrastinação, o bloqueio, a baixa autoestima. Essa criança tem quantos anos? 9 anos? 12 anos? Tira essa criança daí, dê as mãos a ela e diga assim: eu, como adulta e responsável, vou te dar tudo o que te faltou. Confia em mim. Olha o que está escrito: mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Se alguém um dia te amaldiçoou e disse: você vai ser isso, você não vai conseguir nada na vida, você vai ser igual fulano, você vai passar pelo que eu passei para você ver como é. Aqui em Ezequiel 18:19, você tem uma arma espiritual, porque é assim que combatemos o bom combate, usando a palavra de Deus, que é como espada e escudo. Ela ataca e defende. Sempre que vierem essas vozes, você pode usá-la. Você está livre, não pagará mais pelo erro de ninguém. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu comentário, ainda que seja com um emoji. Partilha com alguém que esteja precisando ouvir isso hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Fique bem.